A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo neste momento. Como que está o seu dia? Tá abençoado? Já começou um dia abençoado? Ou já começou assim com obstáculos para você enfrentar? Eu, pela honra e a glória do Senhor, meu dia sim começou já na presença de Deus, maravilhosamente. Já estive na igreja, na nossa campanha que nós estamos fazendo de 21 dias de transformação na minha vida. Já estive ali orando, já senti a presença de Deus ali na igreja. E hoje nós estamos aqui com o nosso quarto dia do nosso devocional, que está falando sobre criando um ambiente correto. Queridos irmãos, eu queria deixar para você uma frase que fala assim: mude o ambiente em sua mente e o ambiente à sua volta também mudará. Como que está a sua mente? Como que está o seu coração? Como que está o ambiente ao seu redor? Hoje nós vamos aprender com a palavra que está em Lucas, capítulo 7, do 1 ao 7. Que fala assim, ó: aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Essa passagem está em Lucas capítulo 5, do 1 ao 7. O que nós podemos aprender aqui com Jesus nesse texto? Jesus ele estava prestes a escolher os seus discípulos, mas precisava, naquele momento, mudar a situação daqueles pescadores. Jesus percebeu que eles ainda não estavam prontos naquele momento, pois muitos deles estavam vivendo em um ambiente de escassez, frustração e fracasso. O Senhor ele precisava ensinar aqueles discípulos o que era um ambiente tranquilo, o que era um ambiente na sua mente para se livrar de frustrações, de fracasso, de escassez, porque aqueles homens eles trabalhavam, porque a palavra do Senhor diz que eles trabalharam a noite toda e eles não pegaram nada. Eles sempre estavam com as suas redes vazias. Naquele momento, o Senhor viu que ali havia uma depressão mental. Por quê? Porque para trabalhar com Jesus, para ser discípulo do Senhor, o Senhor precisava mudar a história daqueles homens. Jesus ensinando aquela multidão, ele nos mostra que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E ele estava vendo que aqueles homens, eles estavam totalmente frustrados, totalmente fracassados. E o Senhor me leva nesta manhã a falar com você, como que está a sua mente, o seu coração? Está assim, frustrado? Está escasso? Está com frustrações?
O Senhor, ele precisou ensinar, sim, uma história para aqueles discípulos ali. Só que uma vantagem aqueles discípulos eles teve, que quando o Senhor pediu para eles, que a palavra do Senhor fala aqui, ó, fazei-se de lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simeão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eles poderiam ter questionado com Deus naquele momento. Não, eu não vou lançar a rede, eu passei a noite toda pescando e não pesquei nada. Por que eu vou lançar agora? Eu já lavei as minhas redes, já coloquei elas para secar, para o outro dia trabalhar. Mas não, eles foram obedientes a Deus. Imediatamente, eles nem questionaram Deus. Eles foram já lançando a sua rede no mar. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fizeram isso. E o que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixe, que os outros barcos precisou ir socorrer ele. O outro barco dos seus companheiros precisaram socorrer eles. Agora eu pergunto para você, irmão, será que você tem sido obediente à palavra do Senhor imediatamente quando você a ouve? Vou fazer mais uma pergunta para você aqui. Você acha que o ambiente em que você vive não influencia a sua vida? Influencia tanto a sua vida que eu vou te mostrar aqui, ó, na palavra do Senhor, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 13, 55 ao 58. Preste atenção nessa palavra. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? E não estando entre eles nós, todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois tudo isso é escandalizar-se nele? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quando Jesus esteve em Nazaré, fez poucos milagres, porque naquele lugar havia um ambiente de descrença. Por que será que tinha Jesus operou poucos milagres ali? Porque a sua própria família não acreditava no Jesus. Aquelas pessoas viram Jesus crescer e para elas, Jesus não era o filho de Deus, ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Quantas bênçãos aquele povo perdeu, quantos milagres aquele povo perdeu por não acreditar que Jesus era filho de Deus. Quantas bênçãos a gente perde por não deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida no meio dos nossos. Porque, fulano foi isso, fulano foi aquilo. Foi. Hoje não é mais. Hoje é um servo e uma serva de Deus. Como ali aquele povo, eles perderam a bênção de Deus, porque eles acreditavam que Jesus era só apenas o filho de José, o carpinteiro. Irmãos, a gente precisa viver num ambiente de fé para que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente precisa estar envolvido num ambiente de fé. Nós precisamos tratar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração para nós vivermos em fé. Eu vou deixar para você aqui um exemplo que fala da água, que mata a nossa sede. Ela refresca a nossa alma. Mas se a gente mudar o ambiente da água que a gente bebe, ontem eu dei um exemplo de água, hoje eu estou dando outro exemplo de água. Se nós mudarmos o ambiente da água que a gente bebe, queridos irmãos, tudo muda. Tudo muda. Se eu pegar um pouco de água e colocar ela a 0 graus, o que vai acontecer com a minha água?
ela vai congelar, né? Ela vai virar gelo. E já não é mais água para mim beber. Não é. Por quê? Porque ela virou uma pedra de gelo. Agora, se eu também pegar essa mesma água que eu estou colocando em 0 graus e eu colocar ela a 100, o que irá acontecer? Ela irá ferver e evaporar. Ou seja, só funciona aquela água para refrescar a minha sede se ela estiver num ambiente certo. Se ela estiver num ambiente que eu possa beber. E Jesus, ele está falando isso para nós. Os milagres só acontecem na nossa vida quando estamos no ambiente correto. E qual que é o ambiente correto para nós estarmos? É na presença de Deus. É descansando o nosso coração, a nossa mente em Deus. É que nós estaremos num ambiente correto. Deixando Deus usar da nossa vida com o Espírito Santo. Deixando Deus nos trabalhar na nossa vida como Ele ensinou aqueles discípulos. Que aquele ambiente era o ambiente correto. E que eles tornariam parte do milagre de Deus. O milagre de Deus só acontece quando nós participamos desse milagre. Irmãos, essa não é uma história somente de pegar peixe. Não é. Ela não é uma história somente de pegar peixe. Mas um ensinamento sobre o futuro daqueles pescadores. Jesus poderia estar envolvendo qualquer problema facilmente, mas ele precisava ensinar e mudar a mente daqueles pescadores, seus pensamentos e criar ambientes novos diante daquela adversidade. Qual que era a adversidade deles? Frustrações, fracasso, escassez. Qual é a frustração que você hoje está? Qual é o ambiente que você está nesta manhã, nesse dia, nesses processos? Irmãos, a gente tem que parar de pensar no que eu fiz, no que eu deixei de fazer. As coisas que eu falo isso porque eu não me converti quando eu era criança. Eu não me converti nesse tempo. Queria muito ter me convertido, ter gastado a minha mocidade na presença de Deus, mas eu não gastei. Só que as coisas que eu fiz no meu passado ficaram no passado. Jesus perdoou os meus pecados como o Senhor perdoou os seus. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus na minha vida, eu tenho mais é que agradecer, eu tenho mais é que glorificar, porque é Deus puro na nossa vida. Deus transforma o ladrão, Deus transforma a prostituta, Deus transforma o coração aflito, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. A palavra do Senhor fala isso para nós, irmãos. E nesta manhã eu gostaria que você deixasse Jesus trabalhar na sua vida. No meio dos fracassos, no meio das frustrações. Deixe Jesus trabalhar. Porque a nossa mente, ela tem que estar ligada 24 horas no Senhor Jesus. O nosso andar, ele tem que estar ligado no Senhor Jesus 24 horas. Faça como aqueles discípulos, seja obediente. O Senhor mandou eles lançar a rede, lança a rede. Se o Senhor mandar você lançar a sua vida, lance a sua vida. Porque as coisas, quem que vai trabalhar é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai. Mude o ambiente, a sua mente. E a sua mente, que o ambiente à sua volta mudará. Se você mudar a modo de você pensar, no modo de você agir, eu tenho certeza, porque eu creio no Deus que nós servimos, no Deus que eu sirvo. Eu creio nisso, que tudo da tua vida mudará. Mudará o seu trabalho, mudará a sua família, mudará os seus filhos, mudará o seu esposo. Mas que a mudança comece aqui, ó, dentro de nós. Tirando tudo aquilo que pensamos de errado, tudo aquilo que nós pensamos até mesmo do outro que está na nossa frente.
Irmãos, é isso que eu quero deixar para você, que o Senhor colocou no meu coração. Mude o ambiente da sua mente para o ambiente à sua volta mudar. Nesta manhã é essa palavra que o Senhor me deixou. É esse o devocional de hoje. Mudança de mente. O versículo do dia que eu quero deixar para você hoje está em Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Amém, querido irmão? Quero orar por você nesta manhã. Hoje o nosso devocional ficou um pouquinho mais comprido, mas eu quero que você ouve, que você escute e você guarde no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, meu Pai, por essa pessoa que me ouve pela essa manhã, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar, Senhor, meu Deus, essa vida, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nesta vida, Senhor, meu Deus, de uma maneira especial, Senhor, que ela venha se envolver, Senhor, meu Pai, no seu poder, Senhor, meu Pai, na tua glória, Senhor, na tua majestade, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Deus, para que todo o ambiente, Senhor, meu Pai, que essa pessoa chegar, para que todo o ambiente que essa pessoa estiver, Senhor, meu Deus, venha a ser transformado, Senhor. Dê-nos um final de semana ricamente abençoado, Senhor, pela honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, que você tenha um final de semana abençoado com a sua família e que todo o ambiente que você estiver seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.